Olá, daremos início agora a mais uma aula de filosofia. Daremos continuidade à última aula, que foi trabalhada pela professora Cristiane. Continuaremos abordando a área específica de ética. Desta vez, a temática abordada será liberdade e responsabilidade, que abordaremos em forma de problema. Meu nome é Rafael Pinheiro, sou professor de filosofia da Rede Municipal de Paço do Lumiar. Apresentarei agora a estrutura que nós tentaremos seguir aqui no decorrer da aula. O primeiro tópico é o tópico de revisão, cujo ponto nós tentaremos exatamente retomar o conceito de ética que foi trabalhado na última aula. O segundo tópico é a apresentação das condições do problema. O que nós estamos chamando de condições do problema é exatamente o conjunto de circunstâncias, né, a partir das quais nós abordaremos a problemática da liberdade e responsabilidade. Né? O contexto, nós sabemos que o contexto que nós estamos vivendo, né, o conjunto de circunstâncias nas quais nós estamos inseridos é exatamente esta de pandemia. Então, iniciaremos exatamente por este ponto, né, o que nós chamamos de condições do problema. Em seguida, apresentaremos o problema da liberdade e responsabilidade, que será feita a partir das posições de dois filósofos, né, que na verdade não são posições antagônicas, mas que têm focos diferentes. E por último, né, como uma maneira de pensar essas noções de liberdade e responsabilidade, nós apresentaremos a concepção de liberdade e responsabilidade a partir do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Então, me acompanhe. Bom, no que diz respeito à revisão, na última aula de filosofia vocês puderam ver que, na verdade, nós podemos definir ética como um campo de reflexão sobre a prática humana, sobre valores que orientam o nosso comportamento. Né? Então, vocês puderam ver que há uma diferença básica que nós podemos estabelecer entre ética e moral, que é uma distinção fundamental, que nós podemos falar de forma resumida que a ética, na verdade, está no campo da reflexão, né? Da reflexão sobre normas, valores que de alguma maneira regulam o comportamento humano, enquanto que a moral é o próprio plano da ação, ou seja, são as próprias normas e valores. Né? Então, essa é uma distinção fundamental que nós precisamos estabelecer. Ética no âmbito da reflexão e a moral no âmbito, né, da prática. Então, em outras palavras, né, se nós quisermos estabelecer uma definição, podemos dizer que uma ética é uma reflexão filosófica sobre a moral. E o que seria uma reflexão filosófica? Exatamente uma reflexão que tem um certo caráter radical, que busca aí a raiz dos problemas, que é rigorosa, porque trabalha com conceitos, né, rigorosamente definidos, e, de alguma maneira, sistemática, né, que trabalha com uma certa lógica e tenta dar conta da totalidade, certo? Então, isso seria uma reflexão filosófica. Ética, nesse sentido, reflexão filosófica sobre as normas e valores que regulam o comportamento humano, portanto, ética, reflexão filosófica sobre a moral, certo? Então, aqui, para quem ainda não teve a oportunidade, né, de assistir essa primeira aula, nós colocamos aqui uma nota, né? Se você ainda não viu a aula de filosofia sobre ética, né, você pode acessar o canal da Prefeitura de Paço do Lumiar no YouTube e assistir a aula de número 2, né, que consiste exatamente nesta introdução à ética. Bom, agora nós vamos apresentar o que chamamos de condições do problema. Né? Como bem colocado na aula de biologia, né, que é a aula 1, o mundo enfrenta uma doença ainda não conhecida pela ciência, cujo alastramento ultrapassou as fronteiras de diversos países, espalhando-se por diferentes continentes, o que, se levamos em consideração a definição da Organização Mundial de Saúde, caracteriza uma pandemia. Então, de acordo com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma epidemia, grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, há mais de 120 países com casos declarados da infecção. Então, nós podemos resumir essa noção de pandemia exatamente quando há um surto de doença, né,
que acaba por ultrapassar os limites geográficos estaduais e nacionais e acaba atingindo diversos continentes, né, que é, enfim, a atual situação, o atual contexto no qual nós estamos inseridos, como foi bem mostrado na aula de biologia. E aqui é uma outra nota, né, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir, vocês podem acessar o canal do YouTube e procurar a aula cujo título é Epidemias e Pandemias, História e Ciência, para que vocês, né, possam se contextualizar melhor em relação a essas condições, né, a partir das quais nós vamos abordar o problema da liberdade e responsabilidade. Tudo bem? Então vamos seguir. Então, do ponto de vista ético, ou seja, do ponto de vista de uma reflexão filosófica sobre as normas e valores, esse contexto da pandemia, ele traz muitos problemas para nós, né? Nós podemos, então, de certa forma, abordar diferentes posições que foram tomadas pelos filósofos em relação a esses problemas éticos decorrentes do contexto de pandemia. Só para nós organizarmos o pensamento, né, nós colocamos da seguinte maneira, né, do ponto de vista ético, isto é, de uma reflexão filosófica sobre a prática humana, sobre o conjunto de normas e valores que regulam nossas ações, levando em consideração o contexto da pandemia, diversos problemas surgiram, fazendo aparecer, consequentemente, né, diferentes posições por parte dos filósofos. Isso não é uma novidade, né? Nós pegamos a história do pensamento, sempre que nós temos um momento de crise, né, um momento que nos leva a questionar os principais valores da humanidade, os filósofos e filósofas estão ali tentando refletir sobre esses problemas, né? Bom, e agora nós vamos aqui, não abordaremos todos esses problemas, mas mais no sentido de exemplificar para vocês alguns dos problemas que podem surgir numa perspectiva ética, que podem ser refletidos eticamente em decorrência de uma pandemia. Primeiro problema, o atual contexto de pandemia nos levará a um aperfeiçoamento ou piora enquanto seres humanos? Devo renunciar à minha liberdade de sair em função do bem-estar e saúde do próximo? Devo priorizar os meus desejos ou a saúde dos meus semelhantes? A impossibilidade dos rituais fúnebres em função das medidas sanitárias tem consequências para a forma como nos enxergamos enquanto seres humanos? Então vocês percebam que são problemas, né, que em maior ou menor medida, desde que nós começamos a enfrentar este problema, né, de alguma maneira são problemas que podem nos acometer, né, e que nos levam, enfim, a refletir. E são problemas éticos porque se tratam, né, de uma reflexão filosófica sobre essas normas, valores e comportamentos dentro desse contexto, entende? Vamos adiante. Então, antes de passar a apresentação, portanto, antes de apontar o problema da liberdade e da responsabilidade nesse contexto, né, que é o contexto de pandemia, como eu acabei de colocar, nós apresentaremos as concepções de dois filósofos que, na verdade, foram concepções apresentadas em jornais, né? O objetivo não é colocar vocês a par das teorias filosóficas desses autores, mas de mostrar como esses filósofos apresentaram certas reflexões éticas, né, acerca de problemas decorrentes da pandemia, certo? Para que a partir dessas posições nós possamos, então, apresentar o problema da liberdade e responsabilidade. Porque, em última instância, né, e foi por isso que eu trouxe esses dois autores, esses filósofos estão lidando com essas noções de liberdade e responsabilidade. Tudo bem? Então, eu convido vocês a fazer uma leitura cuidadosa, que eu vou apresentar aqui, mas depois eu vou explicar de uma forma mais simples, né, o que está sendo apresentado. Tudo bem? Então, a primeira posição é a do filósofo italiano Giorgio Agamben. O Agamben publicou um artigo no jornal italiano chamado O Manifesto, em 26/2, né, de 2020, e a posição do Agamben foi a seguinte: a desproporção em relação ao que, segundo o Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, é uma normal gripe, não muito diferente daquelas recorrentes todos os anos, salta aos olhos. Parece quase que, esgotado o terrorismo como causa de medidas de exceção, a invenção de uma epidemia possa oferecer o pretexto ideal para ampliá-la além do limite.
né? O outro fator, diz o Agamben, não menos preocupante, é o estado de medo, que nos últimos anos foi evidentemente se difundindo nas consciências dos indivíduos e que traduz em uma verdadeira necessidade de estados de pânico coletivo para o qual a epidemia, mais uma vez, oferece o pretexto ideal. E aqui nós temos a imagem, né, de um supermercado, né, em que as pessoas estão, aqui uma pessoa usando capa, luvas, máscaras, né, para exatamente exemplificar aquilo que o Agamben está querendo nos dizer, que é o quê? Que, na verdade, isso que nós chamamos de pandemia trata-se de uma criação por parte dos estados, né, um certo medo que é criado de forma intencional, né, mas que, na verdade, não corresponde à realidade, porque, segundo o Agamben, essa epidemia se trata apenas de uma gripe simples, como outra, não é? E que esse pânico que é criado pelos estados, fazendo uso, inclusive, da mídia, tem o objetivo de controlar as pessoas, né? Em última instância, né, o que o Agamben vai dizer é que os estados criam o medo para que eles próprios criem depois uma solução. E essa solução seria o quê? O isolamento. Só que isso é utilizado para tentar controlar as pessoas. Basicamente isso que o Agamben quer dizer, tudo bem? E aqui, só para concluir, né, nós colocamos outras imagens, né, dizendo o pânico sobre o coronavírus gera corrida aos supermercados, né? Aqui no Maranhão, por exemplo, nós vimos que quando o lockdown foi decretado, né, no mesmo dia, no dia seguinte, as filas de supermercado ficaram lotadas, né? Então, quer dizer, houve um pânico generalizado. E o artigo do Agamben no jornal está falando exatamente disso, né? De como o pânico é criado por parte do Estado e que isso tem um objetivo, que, como eu disse, é o objetivo de controlar as pessoas através do medo, né? Criar um problema e tentar apresentar a solução para o próprio problema que eles criaram, né? Segundo o Agamben. Bom, e aí o Agamben conclui, né? Ele diz, assim, em um perverso círculo vicioso, a limitação da liberdade imposta pelos governos é aceita em nome de um desejo de segurança que foi induzido pelos próprios governos que agora intervêm para satisfazê-lo, né? Então, basicamente o que eu disse a vocês, essa é a posição do Agamben, né? Então, o Estado cria uma situação de medo, de pavor, né? Inclusive utilizando a mídia para isso, diz, olha, nós temos um grande problema mundial, e aí eles oferecem a solução é o isolamento. E isso é uma forma de controlar as pessoas através do medo. Essa é a leitura que o Agamben faz, tudo bem? Então, percebam, se trata de uma reflexão ética, né, que vai justamente de encontro à concepção de liberdade, porque ele vai dizer, olha, as pessoas estão tendo a sua liberdade individual cerceada por parte do Estado, né? Por isso que eu trouxe essa concepção do Agamben. Tudo bem? Agora nós vamos para a segunda posição, que é a posição do filósofo camaronês Achille Mbembe, né? E aí vocês vão ver que a perspectiva do Achille Mbembe, ela é diferente da perspectiva de reflexão, embora não seja antagônica, mas ela é diferente do foco dado pelo George Agamben, né? E qual é o foco dado pelo Achille Mbembe? Ele vai dizer, né, o entrevistador o questiona, que sequelas a pandemia deixará na sociedade? Né? E o Achille Mbembe responde, a pandemia vai mudar a maneira como lidamos com o nosso corpo. Nosso corpo se tornou uma ameaça para nós próprios. A segunda consequência é a transformação da maneira como pensamos no futuro. Nossa consciência do tempo. De repente, não sabemos como será o amanhã. E aqui, a partir dessa posição do Agamben, nós trazemos duas imagens para que vocês possam pensar, né? Nesse primeiro momento, o Agamben está dizendo exatamente isso. Bom, a pandemia vai mudar a forma como nós lidamos com o nosso próprio corpo, porque o nosso próprio corpo passa a representar um perigo, né? Qualquer um de nós pode ser portador do vírus, por exemplo, mesmo que nós não apresentemos, não manifestemos os sintomas. E também nós não sabemos, né, muda a nossa forma como pensaremos sobre o futuro. Porque, enfim, todos nós, né, vocês, estudantes, tinham seus projetos de estudo, rotina de escola, e de repente, né, tudo foi suspenso, fomos acometidos, né, por essa doença, por essa pandemia, de uma forma repentina, né? Então, o que o Achille Mbembe quer dizer é que daqui para frente nós vamos ficar sempre, né, com esse medo em relação ao futuro, né?
Será se nós vamos ser acometidos de novo por algo assim, que faça com que nossos projetos todos sejam suspensos, que façam com que nós deixemos de ir de repente para a escola, entendem? É esse o sentido do que o Achille Mbembe quer dizer. Então, o Achille Mbembe continua, né? E aqui o entrevistador coloca, nosso corpo também é uma ameaça a outros, se não ficarmos em casa. E o Achille Mbembe diz, sim, agora todos temos o poder de matar. O poder de matar foi totalmente democratizado. O isolamento é precisamente uma forma de regular esse poder. E aqui nós trouxemos, né, uma imagem, duas idosas, que é para exatamente tentar exemplificar e simplificar aquilo que o Achille Mbembe quis dizer. O exemplo que nós vamos citar é que, por exemplo, segundo a Organização Mundial de Saúde, há certos grupos que são grupos de risco, como o caso dos idosos. E aí o que o Mbembe quer dizer com democratização do poder de matar? É que, por exemplo, qualquer um de nós pode ser um portador do vírus, mesmo que não manifeste os sintomas. Então, só para citar um exemplo, eu, por exemplo, se sou portador do vírus e tenho contato com o idoso ali, né, com a família que está tentando se proteger a todo custo, né, e essa pessoa vai a óbito, eu sou responsável direto pela morte de alguém, vocês entendem? É isso que o Mbembe está dizendo. Todos nós podemos, né, agora representar riscos, né, não só para essas pessoas que são do grupo de risco, mas para todas as outras pessoas, inclusive para aquelas pessoas que estão tentando se proteger a qualquer custo. É esse o raciocínio do Achille Mbembe, tudo bem? Então, e aí, né, uma reflexão ética vem diretamente dessa posição do Achille Mbembe, que é, até que ponto sou responsável pela vida do outro, né? Se nós pensamos em liberdade, né, liberdade nós não podemos pensá-la do ponto de vista ético sem pensar também nessa consequência direta que é a responsabilidade, né? Por isso que nós trouxemos essas duas posições para falar de liberdade e responsabilidade. E aqui abaixo tem uma charge, né, uma tirinha, na verdade, que diz, né, o rapaz coloca, eu não levei a sério esse tal de isolamento social. E ele tem duas imagens representando ali o vírus, enfim, né, ele não respeitou o isolamento e acabou sendo, né, acometido pelo vírus, sendo portador do vírus. E está ali em contato com outra pessoa, né. Só para tentar assim, ilustrar um pouco do que o Achille Mbembe quis dizer. Só lembrando, gente, que nossa função aqui não é tomar partido pela posição de um ou outro filósofo, né? Nós estamos apenas apresentando essas concepções para que vocês possam, a partir da autonomia de vocês, refletir sobre essas questões. Afinal de contas, ética é isso, né? Uma reflexão filosófica, como vocês viram, sobre a moral. Tudo bem? E é o que estamos fazendo, refletindo filosoficamente sobre diferentes formas de comportamento, de normas e valores que emergem, né, que surgem nesse contexto de pandemia. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. E então nós vamos tentar organizar as ideias agora. Convido vocês a fazer uma leitura cuidadosa, né, do que nós estamos apresentando aqui, que é uma espécie de síntese do que nós vimos dessas duas posições. Então podemos dizer, em síntese, né, que o primeiro filósofo, o Agamben, defende que as medidas de isolamento social, tomadas por governos do mundo inteiro, visam limitar a liberdade em nome de um desejo de segurança que foi induzido pelos próprios governos que agora intervêm para satisfazê-lo. É aquilo que eu disse, né? Segundo o Agamben, os diferentes governos, por meio da mídia, criam uma situação de pânico, né, que na verdade não corresponde com a realidade, dizendo que há uma pandemia, que para o Agamben na verdade é apenas uma gripe simples, e que na verdade eles vão tentar criar a solução para um problema que eles mesmos criaram. Qual seria a solução? Segundo o Agamben, é o isolamento, mas que é apenas uma forma de controlar as pessoas para ele, certo? E o Achille Mbembe, por outro lado, né, defende que o poder de matar foi democratizado, né, pois nosso corpo se tornou um perigo para nós mesmos e para os outros, de modo que o isolamento é uma forma de regular esse poder, né? Então, para o Achille Mbembe, o isolamento ele é uma forma de tentar controlar esse poder de matar que, né, todo mundo teve acesso, porque como nós bem colocamos lá no exemplo do grupo de risco, né, por mais que eu não manifeste os sintomas da doença, mas se eu for o portador do vírus, eu posso, enfim, ser a causa direta da morte de um idoso, por exemplo, né, se estiver em contato e eu não tomar as devidas medidas sanitárias, né? São essas duas reflexões.
Então, a partir das posições desses dois filósofos, né, que vão exatamente de encontro a uma concepção de liberdade e responsabilidade, nós vamos agora apresentar a concepção de liberdade e responsabilidade no filósofo Jean-Paul Sartre. Mas antes disso, eu queria só trazer alguns problemas, né, mais alguns problemas que surgem dessas duas concepções, né, do Agamben e do Achille Mbembe. E esses problemas são os seguintes. Primeiro, o que é liberdade, né, como nós bem vimos. No atual contexto em que vivemos, isto é, de uma pandemia, o isolamento social representa um atentado à liberdade individual, né, podemos pensar dessa maneira, como quis o Agamben, é uma questão. Podemos pensar em liberdade desvinculada de responsabilidade, né? Eu posso apenas pensar na minha liberdade sem pensar na consequente responsabilidade do ponto de vista ético? Outro problema. Se decido praticar uma ação contra os valores e normas próprios do atual contexto, o que isso quer dizer? Se eu decido praticar uma ação contra a moral, sou responsável pelas consequências dessa ação para a vida de outras pessoas? Né? Um outro problema. Então, são todos problemas que surgem, né, das posições desses dois filósofos. E aí vocês podem perguntar, mas esse professor só fala de problemas, né, ele não está apresentando soluções? Mas é que o que nós fazemos de melhor em filosofia não é criar respostas nem soluções, mas exatamente problematizar. Esse que é o valor da filosofia, que é o que nós estamos tentando fazer. Adiante. Então, como eu disse a vocês, agora nós trazemos a concepção de liberdade a partir do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Então, o que afirma o filósofo francês Sartre sobre a questão da liberdade? Sartre vai dizer o seguinte, abre aspas, né, o homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não criou a si, e ainda assim é livre. Pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Bom, nessa pequena frase aqui do Sartre, né, que é exatamente essa ideia de o homem está condenado a ser livre, né, há três princípios, né, podemos dizer assim, três pontos a partir dos quais a sua reflexão sobre liberdade partem, né, que é uma concepção de liberdade que faz parte da sua filosofia, que é chamada de filosofia existencialista. E quais são esses três princípios, né? Nós vamos colocar aqui de forma bem simples e explicar eles para vocês, para que nós possamos, portanto, concluir. O primeiro princípio que faz parte dessa concepção de liberdade aí, do homem como estando condenado a ser livre é o seguinte, ele diz, o homem é o que ele se faz. O que isso significa? Para o Sartre, no primeiro momento, o ser humano ele está lançado no mundo sem justificativas, porque a gente, de repente, aparece, surge no mundo, né? E nós, durante a vida, somos aquilo que nós próprios fazemos de nós mesmos, vamos dizer assim, né? Ou seja, nós somos uma construção através de nossas próprias ações. Ora, se nós somos uma construção através de nossas próprias ações, então qual a consequência disso? Que o homem é responsável por sua existência, né? Ou seja, tudo que acontece com o homem, a forma como ele se constrói é uma responsabilidade diretamente dele. Então, para o Sartre, nós não podemos pensar liberdade sem pensar em responsabilidade. Exatamente porque o nosso modo de ser é livre, nós somos liberdade, né, por meio das nossas ações, e a consequência disso é a responsabilidade. Por fim, né, para concluir, o terceiro princípio é que essa responsabilidade ela não é uma responsabilidade só individual. Né? O Sartre diz, o homem é responsável por todos os homens, isto é, pela humanidade. O que isso quer dizer? Bom, se eu sou livre e se eu sou resultado das minhas ações, portanto, sou responsável por elas, à medida que eu ajo, né, que eu pratico uma ação no mundo, eu lanço uma imagem, né, de como se deve agir. E as outras pessoas podem interpretar essa imagem, né, e agir em função dessa imagem. Peraí, professor, você está querendo dizer, então, que as outras pessoas não têm responsabilidade sobre suas próprias ações, que eu posso influenciar? Não, elas vão ser responsáveis também pelo sentido que elas atribuem à minha ação. Mas o que o Sartre quer dizer é que cada ação nossa acaba sendo um modelo para a humanidade inteira. Então, se uma ação minha pode ser um modelo para a humanidade inteira, né, se sempre quando eu ajo eu devo pensar, bom, se eu agir dessa forma, como será se todas as pessoas agissem assim também?
né? Então eu tenho responsabilidade pela humanidade, é isso que o Sartre quer dizer, né? Ou seja, eu tenho responsabilidade por todos os homens. Então ela é uma responsabilidade individual, né? Ou seja, uma responsabilidade pelas consequências das minhas ações, e uma responsabilidade universal, ou seja, uma responsabilidade que diz respeito à humanidade inteira. Por quê? Porque eu lanço um modelo, né, através de cada ação minha no mundo, né? É isso que o Sartre quis dizer. Tudo bem, gente? Então agora nós vamos fazer as considerações finais. Bom, o objetivo da nossa aula foi apresentar, né, o problema da liberdade e responsabilidade. Inicialmente nós fizemos uma revisão, mostrando que ética se trata, na verdade, de uma reflexão filosófica sobre comportamentos, normas e valores que, de alguma forma, regulam as ações humanas, não é? Nós apresentamos alguns problemas decorrentes do contexto no qual nós estamos inseridos, que é o contexto de pandemia, né? E aí nos encaminhamos para mostrar como pensar a liberdade e responsabilidade dentro desse contexto, né? E fizemos isso trazendo a posição de dois filósofos, do Giorgio Agamben, né, que entende que, na verdade, a pandemia é, na verdade, vamos dizer assim, um subterfúgio, né, um recurso utilizado pelos diferentes governos para tentar controlar as pessoas, com a ideia de um isolamento social, né, criando um problema que não existe e oferecendo uma solução para esse problema, para tentar controlar. O Achille Mbembe diz que, na verdade, com essa pandemia o poder de matar foi democratizado, porque cada um de nós pode ser portador de um vírus, e as nossas ações, se não levamos em consideração as medidas sanitárias, pode ter consequências aí diretas para a vida de outra pessoa, né, para ceifar a vida de outra pessoa, principalmente aquelas que são do grupo de risco, não é? E por fim, nós extraímos daí, né, o problema da liberdade e da responsabilidade e apresentamos essa concepção a partir do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que vai dizer que, na verdade, o nosso modo de ser é a liberdade. Como o nosso modo de ser é a liberdade, né, nós somos uma construção das nossas próprias ações, a consequência disso é a responsabilidade, e que é uma responsabilidade que não se dá só individualmente. Eu não sou responsável só pelas minhas ações, mas sou responsável pela humanidade, né? Por quê? Porque eu lanço um modelo, ao agir, um modelo de ação para o mundo. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a todos e todas pela atenção e até a próxima.